Alunos e alunas, professor Fernando com mais um conteúdo de matemática para vocês e hoje nós vamos ver a matéria de regra de 3 simples. Se você tem alguma dificuldade em regra de 3 simples, interpretar as questões para saber qual grandeza está aumentando, qual grandeza está diminuindo, a proporcionalidade, a relação de proporção, fica comigo aqui do início do vídeo até o final, beleza? Que no final do vídeo você não vai ter dúvida nenhuma, nunca mais, sobre esse tema. Então, vamos lá, vem comigo aqui, ó. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valgas, podem procurar lá no Instagram ou no LinkedIn. Deixa eu jogar minha câmera. Aí, beleza, vamos lá. Olha para essa questão aqui, ó. Analisa ela, vê se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Pausa o vídeo e tenta fazer. Também da mesma forma, essa aqui já é de um concurso público de 2021. Pausa o vídeo, analisa ela se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional e tenta fazer. Se você conseguiu fazer as duas questões, muito bem feito, analisou se é inversamente ou diretamente proporcional, pula para o próximo vídeo. Se não conseguiu, teve dificuldade, vem comigo aqui que eu vou te mostrar a teoria toda e depois nós vamos resolver essas duas questões, beleza? Então vamos lá. Regra de 3, simples. Vou pegar marca-texto. Então vamos lá, ó. Regra de 3 simples. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre regra de 3 simples, nós temos que identificar as relações entre duas grandezas. Toda questão de matemática com relação à regra de 3 simples ou a composta tem grandezas que você tem que analisar a relação de proporção entre cada grandeza. Então, o que seria grandeza, professor? Grandeza seria comprimento, massa, tempo, velocidade, número de trabalhadores. Existem N fatores que são relacionados às nossas grandezas. Beleza? Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui eu estou falando agora de duas grandezas. Reparem para você ver. Eu chamei de D de distância, que é uma grandeza, e chamei de T, que é o tempo em horas, de outra grandeza. Reparem para você ver aqui, quando eu tenho uma distância de 80 metros, quilômetros, enfim, 80, eu tenho um tempo de 1 hora. Quando eu tenho uma distância de 160, eu tenho tempo de 2 horas. E quando eu tenho uma distância de 240, eu tenho tempo de 3 horas. Então, olha para você ver, nós temos duas grandezas e as duas estão diretamente proporcionais. Por que elas estão diretamente proporcionais? Está faltando um N aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para vocês. Proporcionais. Por que elas estão diretamente proporcionais? Porque, reparem comigo aqui, ó. As duas estão aumentando. Porque eu tenho uma distância aumentando e o tempo aumentando. Então, as duas estão proporcionais. E por elas estarem proporcionais, olha para você ver que interessante. Se eu pegar aqui e dividir, por exemplo, 80 por 1, o resultado aqui vai dar 80. Beleza? Se eu pegar aqui 160 e dividir por 2, esse resultado também vai dar 80. E se eu pegar aqui 240 e dividir por 3, esse resultado aqui também vai me dar 80. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso o seguinte, que a grandeza, quando ela está diretamente proporcional, a divisão dos seus correspondentes é uma constante.
Entendeu? Toda vez que você tiver uma grandeza que é diretamente proporcional, a divisão de suas grandezas é uma constante. E como que você vai analisar aqui? Tem muita gente que analisa por setas ou por interpretação, não tem problema nenhum, o importante é você chegar no resultado. Eu vou te mostrar aqui o melhor método que no Brasil já está todo mundo acostumado a fazer, que é por seta, para você entender o seguinte aqui, ó. Por exemplo, eu vou tomar como premissa aqui, ó, pegar a caneta marca-texto. Eu vou tomar como premissa, para mim poder fazer a minha análise, esta primeira informação, que é o tempo e a distância, ou a distância e o tempo, beleza? Olha para você ver aqui, ó, tomando por ela como premissa. Quando eu aumento a minha distância, quando eu aumento a minha distância, o meu tempo também aumentou. Quando eu aumento a minha distância, o meu tempo continua aumentando. Porque se eu aumento um e ele é diretamente proporcional, eu aumento também o outro. Tranquilo? Então vamos lá. Agora nós vamos falar aqui de grandeza inversamente proporcional. Beleza? Grandezas inversamente proporcionais eu já tenho ao contrário. Por exemplo, eu tenho aqui o T, que eu defini como tempo em horas, e eu tenho o V aqui, que eu defini como velocidade em quilômetros por hora. Se eu tenho um tempo em 1 hora, essa velocidade eu faço em 120 km por hora. Se eu tenho um tempo em 2 horas, essa velocidade eu faço em 60 km por hora. Se eu tenho um tempo em 3 horas, essa velocidade eu faço em 40 km por hora. Reparem então que eu tenho uma grandeza que está aumentando e outra grandeza que está diminuiu. Então, novamente, analisando por essa informação aqui, por essa premissa, olha para você ver que interessante. Se pegar a caneta aqui, né? Se o meu tempo, que é de 1 hora, a minha velocidade em quilômetros é de 120 quilômetros por hora, se eu faço em 2 horas, se eu estou aumentando o meu tempo, a minha velocidade, ela abaixou. Se eu estou aumentando o meu tempo, a minha velocidade, ela abaixou. Então, grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Eu tenho uma grandeza subindo e a outra descendo. Ou então eu tenho uma descendo e a outra subindo. Grandezas inversamente proporcionais é isso. Tranquilo? Então, vamos lá. Pegando a caneta marca-texto. Então, a gente pode dizer o seguinte aqui, ó. Que grandezas diretamente proporcionais, eu tenho uma aumentando e a outra também aumentando de forma proporcional, ou uma diminui e a outra também diminui de forma proporcional. E aqui eu coloquei as setinhas do mesmo jeito que eu expliquei lá. Ó. Vou estar acostumado com seta. Se você não usa seta e sabe interpretar, vai na interpretação. Beleza? E o que seria uma grandeza inversamente proporcional? Se uma aumenta, a outra diminui. Proporcional e vice-versa. Beleza? Aí eu coloquei as setas aqui também, ó, do mesmo jeito que eu expliquei. Então, por exemplo, aqui, ó, quando nós temos grandezas diretamente proporcionais, o que acontece? Multiplica-se cruzado. Então, o A vezes o D e o B vezes o C. Tranquilo? E quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu multiplico em linha o A vezes o B e o C vezes o D. Tranquilo? Bacana? Deixa eu tirar aqui minha câmera aqui. E as setas aí mostrando exatamente o que é cada grandeza, se ela é proporcional ou se ela é inversamente
proporcional, direta ou inversa. Então vamos lá. Vindo esses conceitos, deixa eu jogar minha câmera aqui. Vimos esses conceitos, agora a gente consegue resolver essa questão. Vamos lá, vamos fazer. Pegar a caneta marca-texto. Marca-texto não, caneta normal. Não, pegar a caneta marca-texto. Então vamos lá. Um automóvel faz um certo percurso em 2 horas com velocidade média de 80 km por hora. Se a velocidade média fosse 60 km por hora, em quanto tempo faria esse percurso? Vamos lá. Como que a gente resolve essa questão? Primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte. É bom você analisar as alternativas primeiro para ver a melhor forma de resolver esse tipo de questão. Repare que as alternativas elas estão dando sempre em minutos. Está dando horas em minutos. Certo? Então, se ela está dando horas em minutos, o ideal seria transformar essas 2 horas em minutos. Então, vamos fazer isso? Eu sei que 2 vezes 60 é igual a 120 minutos. Beleza? Então, eu tenho aqui 2 grandezas. Quais seriam essas grandezas? Tempo. E a outra grandeza, velocidade. Pô, professor, a grandeza não é horas e quilômetro por hora. Não. Isso é a unidade. A grandeza é tempo e velocidade. Então, eu tenho um tempo de 2 horas, que é 120 minutos, no qual eu faço em 80 quilômetros por hora. Professor, por que você não mediu 40 quilômetros por minuto? 80 quilômetros por minuto? Não tem problema eu colocar aqui em quilômetro por hora, porque a outra unidade de velocidade, que é 60 km por hora, eu vou manter ela aqui também. 60 km por hora. Seria diferente se aqui fosse 80 km por hora, que fosse por uma distância em metros. Seria diferente. Se a unidade de medida aqui fosse diferente. Como ela estou mantendo a mesma e essa aqui eu estou deixando em minutos, não tem problema nenhum. Beleza? 120 minutos, que é 2 horas, eu faço uma velocidade de 80 km por hora em 60 km por hora. Quanto que eu faço esse mesmo percurso? Em quanto tempo? É o meu X. Então vamos lá, vamos aplicar aquilo que a gente aprendeu. Vou colocar aqui o T de tempo e aqui o V de velocidade. O tempo eu disse o seguinte, que em 120 minutos eu faço com uma velocidade de 80 km por hora. Agora o meu outro tempo. Numa velocidade de 60 km por hora, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. Então, meu tempo vai aumentar. Certo? Caneta. Meu tempo vai aumentar. Se o meu tempo aumentou e o meu valor de velocidade diminuiu, concorda comigo que essas grandezas são que tipo de... Se eu tenho uma certa subindo e outra descendo, a grandeza é o quê? Inversamente proporcional. E quando é inversamente proporcional, eu posso multiplicar em linha. Beleza? Então vamos lá? As 2 grandezas aqui então são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu posso multiplicar em linha. Multiplicação direta. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir aqui por 10 e por 10. Então vai dar 8 e aqui vai dar 6. Multiplicando diretamente vai ficar assim, ó. 120 vezes 8 igual a x vezes 6. Beleza? Se eu dividir aqui esse 6 com esse 120, vai me dar 20 vezes 8
igual a x. Por que eu dividi aqui? Porque eu sei que esse aqui está multiplicando, passo para baixo dividindo. Beleza? E aqui a multiplicação eu posso fazer isso. 20 vezes 8 vai me dar 160. Meu x deu 160. 160 o quê? Minutos. Beleza, 160 minutos. Eu sei que 160 minutos, se eu dividir por 60, quanto vai me dar isso? Vamos fazer? Cancelo o zero aqui, com esse zero aqui. 16 dividido por 6 vai dar quanto? 16 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6 vai dar 12. 16 menos 12 vai me dar 4. Beleza? O resultado aqui de 4. Então vamos lá. Se o resultado aqui deu 4, então olha para você ver as alternativas. O meu resultado dessa questão aqui, pelo que parece, está encaminhando para 2 horas e... Peguei a caneta marca texto. 2 horas e 40 minutos. Tranquilo? Beleza? Beleza. Então vamos lá, continuando. E agora a outra questão aqui, ó, que nós vimos que é de um concurso público. Vamos lá, pegar a caneta. Vamos lá. Eu tenho 4 litros de uma certa tinta, que é possível pintar uma superfície de 12 metros quadrados. Utilizando 5 litros dessa tinta, a maior superfície que poderá ser pintada será de... Então vamos lá. Eu tenho a capacidade aqui de litros. Deixa eu mexer aqui nesse monitor que tá um caco, velho. Voltou. Que é de litros. Beleza? E aqui eu tenho a área, né? Está me dando em metro quadrado. Mas aqui tá bem feio, né? Esse A aqui, né? Aqui também, né? Aqui também. Vamos lá. Ô, caneta. Metro quadrado. Então ele me diz o seguinte, que eu tenho 4 litros que posso pintar 12 metros. Nossa senhora, caneta terrível. 12 metros quadrados. Com 5,5 litros, qual é o valor da área que eu posso pintar? Beleza? Que é a mesma coisa, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Colocar C como a capacidade em litros e a área, ele me diz que é 12 metros quadrados, beleza? C e a área. Então vamos lá, analisando. Se eu aumento a minha capacidade de litros em relação a esta, se eu aumento a minha capacidade de litros, proporcionalmente eu irei aumentar a minha capacidade de área.
Então, se eu aumento a minha capacidade de litros e aumento a minha capacidade de área, os dois subindo, então nós temos o quê? Nós temos uma grandeza diretamente proporcional. E quando ela é diretamente proporcional, o que a gente faz? Multiplica cruzado, porque as duas estão subindo, beleza? Então vamos lá, vamos multiplicar cruzado. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes x igual a 12. 4 vezes x igual a 12 vezes 5,5. Beleza? 4 dividido por 12 vai dar 3. Então vai ficar x igual a 3 vezes 5,5. Meu x aqui então vai ser quanto? 3 vezes 5, 15. Vai 1, 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. 16,5 metros quadrados. Onde que eu tenho esse gabarito? Gabarito, letra E de escola. Tranquilo? Então vamos lá, né? Deixa eu jogar minha tela aqui. Então, pessoal, regra de 3 é isso, né? Você tem que analisar as proporções, as grandezas, analisando ela, ver qual que é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Definiu isso, aí você olha qual que você multiplica cruzado e qual que você multiplica direto, beleza? Se você não entendeu, eu te convido a voltar o vídeo, ver novamente, e caso você tenha entendido, pule para o próximo vídeo. Treine bastante, tem aqui nos anexos, adquira lá nos anexos e faça vários exercícios para você não errar mais. Regra de 3, simples, porque derruba muita gente no concurso ou em prova de vestibular, que tem gente que pensa que é só multiplicar cruzado e pronto, e não é nada disso. Muito pelo contrário, você tem que analisar as grandezas, beleza? Professor, eu não tenho os anexos, como que eu faço? Acesse o link aqui na descrição, adquira lá na plataforma do Hotmart, o preço bem baixinho, para você ter acesso aos exercícios, que tem uma penca lá. Vou finalizar o vídeo por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.